Olá, você já ouviu falar no mTOR? mTOR é uma proteína envolvida em vários processos metabólicos, como síntese proteica, hipertrofia, resistência à insulina, câncer. O mTOR é uma proteína muito complexa e eu vou tentar trazer algo mais simples e didático para vocês, para poder entender os mecanismos dessa proteína e no que ela está envolvida. Esse pesquisador chama David Sabatini. Ele é um cara que eu peguei a maioria dos artigos. Os artigos vão estar na descrição desse vídeo. Vou deixar todo o material que eu utilizei para fazer esse vídeo, certo? Ele é um pesquisador sobre mTOR, se não o maior pesquisador da atualidade. Para vocês terem ideia, ele tem mais de 200 artigos no PubMed, tanto que ele participou, quanto que ele foi o pioneiro do artigo. Então, assim, o cara sabe um pouco sobre mTOR, né? Um pouco ele deve saber. Mas vamos para o que interessa. Bom, como eu disse para vocês, mTOR é uma proteína que está dentro da célula e vai fazer vários processos metabólicos. Ela é dividida em dois tipos de mTOR. Tem o mTOR C1 e o mTOR C2. O mTOR C1 ele tem 4 proteínas em volta dele e o mTOR C2 tem 5 proteínas. Dessas 4 proteínas do mTOR C1, duas são reguladores inibitórios, ou seja, caso essa proteína PRAS40 ou DEPTOR esteja aumentada, elas vão inibir o mTOR. E ele tem duas proteínas ativadoras, que é o Raptor e o MLST8. Já no mTOR C2, somente o DEPTOR é um regulador inibitório. Por que eu estou dizendo isso? Porque mais para frente, as vias de sinalização vai fazer sentido a ativação ou inativação dessas proteínas se você quer aumentar o mTOR ou você quer diminuir ele. Então é interessante saber a sinalização metabólica para você entender perfeitamente como que ocorre a ativação do mTOR ou a inibição do mTOR. Porque é muito interessante se você quer um processo de hipertrofia ou um processo de queima de gordura. É muito interessante você saber esses processos, que vai te guiar para um caminho melhor numa sinalização metabólica quando você for montar uma dieta, né, para entender geralmente como ocorre esses processos. Bom, aqui, a grosso modo falando, o mTOR está envolvido na síntese de proteínas, ele está envolvido na síntese de lipídios, no processo de autofagia, no processo de metabolismo energético, certo? Sobrevivência celular, que é o mTOR C2 que está envolvido, e organização do citoesqueleto. A síntese proteica nada mais é do que sintetizar proteínas, certo? Por exemplo, você está fazendo cabelo o tempo todo, unha o tempo todo, pele o tempo todo. Então, esse tipo de proteína tem que ser sintetizado o tempo inteiro. O mTOR C1 ele está envolvido na síntese proteica. A síntese de lipídio também. A síntese de triglicerídeos, ele está envolvido nesses processos. O mTOR é muito discutido hoje, o mTOR na lipogênese, na obesidade, o quanto ele influencia para o aumento, por exemplo, dessa proteína que chama SRBP1 e 2, né, que vai fazer a síntese de lipídio, o quanto que ele está envolvido nisso, a ativação dele. Então é interessante estudar. O mTOR, no processo de autofagia, inibição das proteínas de autofagia, que está relacionado mais com câncer. Então é importante também estudar o papel do mTOR no câncer, por exemplo. Para vocês terem ideia, mais de 70% do câncer tem a supraexpressão do mTOR. Ou seja, se ele está regulado positivamente de uma forma muito extrema no câncer, é de suma importância estudarem ele para o câncer para poder reverter esse processo. O mTOR também está envolvido no processo de metabolismo energético, né? Por exemplo, aqui vocês vêem na imagem que ele aumenta a parte do metabolismo da glicose, tanto o metabolismo mitocondrial para geração de ATP. Então, além, né, do mTOR participar da síntese de proteína, de todos esses processos, ele ainda ajuda o seu metabolismo.
Você tem aqui o mTOR-C2, relacionado com a sobrevivência celular, e a organização do citoesqueleto, que é a organização da célula em si, né? De como a célula, a estrutura da célula, né? Por que ela é aquela conformação, etc. Aqui eu vou estar explicando para vocês. Você tem a molécula de mTOR-C1 e eu vou estar explicando quais caminhos, quais vias metabólicas de sinalização vão aumentar, né, a ativação do mTOR-C1. Tentando fazer vocês entenderem de forma simples, o mTOR-C1 é ativado por várias vias. Então você tem que ter uma integração metabólica para ter uma total ativação do mTOR-C1 e não apenas uma via específica que vai ativar o mTOR-C1. Por exemplo, você tem a via de fatores de crescimento relacionados com IGF-1, que é fator de crescimento similar à insulina. Você tem a própria insulina. Essa via metabólica, ela faz a ativação do mTOR-C1. Você tem a via metabólica relacionada à entrada de aminoácidos na célula, principalmente arginina e leucina, que também ativam o mTOR-C1, certo? Você tem a parte da glicose entrando dentro da célula, através dos transportadores GLUT4, que também ativam o mTOR-C1. E como que ocorrem esses processos? Por exemplo, a insulina aqui, ela é um fator de crescimento, um hormônio anabólico, a insulina, né? Secretado pelas células beta do pâncreas. E aí ela tem a função aqui, por exemplo, de ativar uma proteína que chama PI3K, certo? Essa proteína PI3K, ela vai ativar o AKT, que é uma molécula intracelular, e esse AKT, ele vai fosforilar negativamente essa proteína. Essas duas proteínas, TSC1 e 2, é chamado de complexo de esclerose tuberosa 1 e 2, ou armantina e tuberina. Essas duas proteínas, ela tem por função inibir o mTOR-C1. Ou seja, se elas inibem o mTOR-C1, se eu inibir a ativação delas, eu estou potencializando ou deixando que o mTOR-C1 fique mais ativo. Então isso é muito interessante. Aí você tem aqui, né, como eu falei, o caminho de sinalização da insulina, ele vai fosforilar negativamente essa proteína. E aí o que acontece? Fosforilando negativamente diminui a sua atividade. Por outro lado, por exemplo, a MPK, né, que é uma proteína relacionada a estresse metabólico ou a baixos níveis de ATP, ela aumenta a produção, aumenta a atividade da armantina e da tuberina. Então, vocês podem ver que de forma antagônica o MPK pode agir sobre o mTOR. Essa interação metabólica ela é muito importante, certo? Que vai nos dizer o quanto você está ativando de mTOR ou não. Você tem também aqui a entrada de aminoácidos dentro da célula. O que a entrada de aminoácidos vai fazer dentro da célula? O mTOR-C1, ele precisa, para ele ser totalmente ativado, ele precisa ir para a membrana do lisossomos. Ele está lá no citoplasma, tranquilo, de boa, de repente a entrada de aminoácidos na célula vai fazer com que ele se transloque no lisossomos. Por quê? Lá no lisossomos vai ter uma proteína chamada Rab, que é uma proteína que ele vai interagir. Então ele precisa ir lá para a membrana do lisossomos para interagir com essa proteína, mas quem faz essa ativação é os aminoácidos. Então, olhando essa explicação, vendo essa explicação, você consegue entender que se você ativar só fatores de crescimento, não é o suficiente para a ativação do mTOR-C1. Você precisa dos fatores de crescimento, os hormônios, você precisa dos aminoácidos e você também precisa da glicose entrando, que vai inibir a atividade de AMPK, vai diminuir a atividade da AMPK. E aí, essa interação metabólica é de suma importância para a ativação do mTOR-C1. Por exemplo, você tem outra via aqui que não é tão citada, mas também faz parte dessa molécula WNT, né, através do receptor FRIS-LED. O que essa via metabólica é relacionada a fatores de transcrição e tradução da célula.
e eles têm por principal função inibição dessa proteína que chama GSK3-beta, ou glicogênio sintase quinase beta, 3-beta. O que essa proteína vai fazer? Essa proteína ela inibe a síntese de glicogênio, ou seja, se você inibir a síntese de glicogênio, você tem menos glicose para gerar energia. Então, inibindo essa molécula, você aumenta a síntese de glicogênio dentro da célula. E isso favorece para um anabolismo mais forte e uma ativação de mTORC1. Então, olha como a integração metabólica é muito importante para você poder ativar o mTORC1. Vou dar um exemplo para vocês. Se você faz uma dieta rica em aminoácidos e não tão rica em glicose, e a ativação dos hormônios anabólicos é limitada, você não tem uma ativação completa de mTORC1. Você está limitando o mTORC1. Então é importante você saber que é necessário ter hormônios de crescimento, é necessário ter aminoácidos, é necessário ter glicose para poder ativar o mTORC1. E aí o mTORC1 ele vai fazer o quê? Vários processos metabólicos relacionados, de novo, com a síntese de lipídios, com a síntese proteica, né? Função mitocondrial, né? E metabolismo energético, etc. Eu vou aqui, ó. Eu queria mostrar para vocês o seguinte. Esse aqui é o processo de transcrição e tradução relacionado à síntese proteica. Muita gente confunde a síntese proteica com hipertrofia. Eu vou mostrar para vocês que são duas coisas diferentes. O processo de síntese proteica é o processo onde o DNA é usado como molde para a produção de um RNA. E esse RNA ele é traduzido lá no ribossomos para a formação de uma proteína específica. Seja essa proteína qual for, proteína citoplasmática, proteína de membrana, proteína de função estrutural, seja qual proteína for. Esse processo está ocorrendo o tempo todo na nossa célula, porque tem proteínas que não podem, que tem que ser regenerado o tempo todo. E diferente da síntese proteica, da hipertrofia, a síntese proteica ela ocorre o tempo inteiro nas células. Ela está ocorrendo o tempo inteiro, você querendo ou não, você dando substrato suficiente ou não, ela está ocorrendo. Agora, a síntese proteica, a hipertrofia é um processo um pouco mais refinado. Por quê? Vou mostrar para vocês por quê, ó. A hipertrofia aqui, né, hipertrofia muscular, ela requer outros tipos de mecanismos de ativação. Você tem que ter aminoácidos, você tem que ter fatores de crescimento e o exercício. Esse combo de aminoácidos, fatores de crescimento e exercício vão fazer com que há uma ativação do mTOR, e essa ativação do mTOR vai culminar no crescimento muscular. Então, diferente da síntese proteica que ocorria toda hora, a hipertrofia você tem que ativar ela por outros mecanismos. Se você não tiver exercício físico, por exemplo, musculação, ou seja até exercício aeróbio, você não vai ter modificações metabólicas o suficiente para gerar uma síntese de proteína, para gerar uma hipertrofia muscular e conseguir fazer com que seu músculo cresça. Então é importante você ter sempre em mente que você precisa da insulina, do exercício e dos aminoácidos para ocorrer essa ativação do mTORC1. É muito complexo, não é simples, requer vários mecanismos, eu estou simplificando para vocês poderem entender, certo? Então, põe uma coisa na cabeça de vocês, síntese proteica é diferente de hipertrofia, não é a mesma coisa. Aqui um pouco mais aprofundado a questão do mTORC1 envolvido na lipogênese, né? Ou melhor, mTORC1 envolvido na síntese de gordura. Você fazer gordura, uma fábrica de gordura praticamente. Vamos supor que você comeu muito, comeu pra caramba. Você forma muito acetil-CoA. Por que você forma muito acetil-CoA? Porque quando você ingere um alimento, ou melhor, quando você ingere vários alimentos, esse alimento vai sendo quebrado até produzir essa molécula aqui, acetil-CoA, que é uma molécula intermediária do metabolismo, que ela tem por função gerar energia. Só que no caso, quando você tem muita energia sobrando, o corpo não vai gastar essa energia.
Ele vai estocar essa energia. Então aqui o acetil-CoA ele vai entrar num processo que é chamado de lipogênese. A lipogênese ela é mediada também por mTOR. Ou seja, o mTOR, através da proteína SREBP, ele vai fazer com que haja uma proliferação de enzimas relacionadas com a lipogênese, como acetil-CoA carboxilase, esteroil coenzima desaturase, né? A enzima que faz a síntese de ácidos graxos e por aí vai. Então, o mTOR está envolvido nesse processo de lipogênese que vai fazer os ácidos graxos, né? Aí, da lipogênese, você vai ter a esterificação dos ácidos graxos, também, né, por mTORC1, que vai formar o triglicerídeo. E esse triglicerídeo ele vai ser armazenado no seu tecido adiposo até você precisar usar dele. Então, caso você queira uma perca de gordura, né, uma diminuição do percentual de gordura, uma queima de gordura, você deve diminuir a sinalização do mTOR, diminuir essa via de lipogênese e esterificação e aumentar a via de lipólise e a via da beta-oxidação. Assim você vai disponibilizar mais acetil-CoA para o corpo e você vai queimar mais gordura, certo? Porque isso aqui é uma interação metabólica. Então aqui, o processo de lipólise, né? Aqui está mostrando a rapamicina como inibidor do mTORC1, mas você tem outros processos envolvidos com a lipólise que podem diminuir mTORC1, como atividade física, né? Redução da quantidade e o volume de nutrientes da dieta, não em si só carboidrato. E aí você tem, a partir da lipólise, você vai disponibilizar ácidos graxos para sofrer um processo que é chamado de beta-oxidação para a geração de acetil-CoA. Então, se você quer aumentar a queima de gordura, você deve potencializar essa via metabólica e diminuir essa via metabólica do mTOR, da ativação do mTOR. É muito importante saber isso. Você tem aqui o mTOR também na resistência à insulina. Olha só que interessante. O mTOR é muito falado na resistência à insulina. Tem até um paradoxo de mTOR. O que seria o paradoxo do mTOR? O paradoxo do mTOR é o seguinte, ó. Como que o mTOR é ativado por glicose, né? Como que ele é ativado por glicose, sendo que na resistência à insulina você não consegue fazer com que a glicose entre dentro da célula? Porque o que é o processo de resistência à insulina? É quando a insulina ela não consegue abrir o receptor para que faça uma transdução de sinal e através desse receptor você faça a entrada de glicose dentro da célula. Por quê? Você precisa de glicose dentro da célula para essa glicose fazer energia e fazer as funções metabólicas normais de uma célula. Você precisa de glicose dentro da célula. Então, na resistência à insulina, você não tem glicose entrando. Ora, se eu não tenho glicose, como que o meu mTORC1 fica ativo? Bom, na obesidade, por exemplo, ou na resistência à insulina, aqui você vê uma ativação normal de mTORC1, né? Uma célula funcionando normal. A célula em resistência à insulina, o que acontece? Você não tem glicose entrando. Então você tem o quê? Se a glicose não entra, se ela fica na corrente sanguínea, você aumenta a hiperglicemia, certo? Mas você tem ativação de mTOR por qual mecanismo? Primeiro, você tem uma abundância de aminoácidos, né, que vai fazer com que o mTOR fique ativo. Isso você tem na obesidade e na resistência à insulina. A célula em resistência à insulina, ela tem altas quantidades de ATP, altas quantidades de energia. Esse ATP, essas altas quantidades de energia, vão fazer com que o mTOR fique ativo. Então, na resistência à insulina, o mTOR ativo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que haja uma estimulação do SREBP-C1, SRBP1C, que é uma proteína que eu já disse lá atrás, que é responsável pela lipogênese e adipogênese, e uma regulação positiva do PPR-gama. Então, você tem uma ativação muito grande de mTOR, e esse mTOR fazendo mais gordura ainda do que o normal. Justamente pelo quê? Justamente porque o processo de
entrada de glicose dentro da célula, ele está debilitado, ele não consegue cumprir esse papel, justamente pela resistência à insulina. E aí o que acontece? Você tem uma gliconeogênese muito forte no fígado e você tem uma glicogênese diminuída, né, na célula que está ocorrendo a resistência à insulina. Então, reverter esse quadro de resistência à insulina, entender os mecanismos de mTOR, você entende como pode diminuir esse quadro de resistência à insulina e melhorar a eficiência metabólica da célula, fazer com que o mTOR funcione corretamente e os processos não fiquem debilitados, certo? Aqui, ó, que interessante. Você tem um crosstalk entre a MPK e a KT. Eu vou explicar para vocês o que seria isso. Uma interação metabólica entre a MPK e a KT. O AKT é uma molécula que eu mostrei lá atrás, numa sinalização metabólica do mTOR, que ele é envolvido na ativação do mTOR, certo? E na inibição dessa molécula que é o FOXO, que é um fator de transcrição. O que seria o FOXO? É muito falado do FOXO como fator de transcrição relacionado à atrofia muscular, à perda de massa muscular, né, como se fosse um fator de transcrição ruim, quando na verdade não. Ele é envolvido em vários outros processos metabólicos, como aumento de enzimas antioxidantes, a superóxido desmutase, a catalase, aumento de PGC1-alfa, que vai fazer o metabolismo mitocondrial. Então, o FOXO ele é responsável por aumento da glicólise, aumento das moléculas antioxidantes, aumento da gliconeogênese e aumento da autofagia. Então, a ativação do FOXO é muito importante. O que eu quero mostrar para vocês aqui? O pessoal fala muito sobre o AMPK, né, o mTOR, diminuir a MPK aumentar a mTOR. Fica muito confuso isso, né? Por quê? O que acontece? Vamos supor que você fez uma atividade física. No momento da atividade física, no momento que você está treinando, você está aumentando processos catabólicos dentro da célula. Então você está aumentando a MPK, porque o MPK é uma proteína que é aumentado quando você tem estresse celular ou gasto de energia. Durante o exercício ali, você aumenta a MPK. Mas após o exercício, se você colocar no seu corpo, nutrir ele com as quantidades de glicose suficiente, com a quantidade de aminoácidos suficiente, você vai ter uma ativação de mTOR, e essa ativação de mTOR vai culminar na síntese proteica e nos processos metabólicos relacionados a anabolismo. Então não é que um fica inibindo o outro, é uma interação metabólica. Você precisa ativar um para depois ativar o outro. Mas essa interação metabólica, para você ter ela com eficiência, você tem que saber a quantidade, o volume e a intensidade do seu treino e o volume de alimentos, né, a quantidade de nutrientes da sua dieta. Aí você vai ter uma interação metabólica interessante. Agora, se você deixar de ingerir nutrientes corretamente, fazer muita atividade física, você vai ativar muito a MPK e pouco o mTOR. Então, o balanço energético final vai ser o quê? Vai ser com que o mTOR fique baixo e o MPK fique alto na sua célula com o passar do tempo. Mas justamente porque você fez esse ajuste metabólico para ocorrer essa mudança metabólica. Agora, se você faz um volume de treino adequado e nutre a sua célula com aminoácidos, glicose, você consegue uma ativação de mTOR, consegue uma síntese proteica, mesmo tendo ativação de MPK. Então não é que um fique inibindo o outro. Eles podem inibir um ou outro num momento específico, mas depois que ele inibiu, ele vai diminuir e a outra proteína vai aumentar. É isso que é interessante vocês saberem, que é uma interação metabólica, não é que um fica inibindo o outro o tempo inteiro. Os processos metabólicos eles são muito mais complexos do que isso, certo? Então aqui é uma interação metabólica entre os ativadores catabólicos, né, a MPK, e os ativadores anabólicos. Olha que interessante. Então é muito bom você saber disso, né? E para você poder guiar o que você está querendo naquele momento específico.
O que você quer? Você quer aumentar muito seu AMPK ou você quer aumentar mais o seu mTOR? O que você está precisando? Qual que é a demanda do seu corpo? Entendeu? Eu vou falar um pouco agora de mTOR no câncer. Como eu disse anteriormente, o mTOR está expresso em mais de 70% do câncer, né? E você tem, o que você tem aqui? Você tem as proteínas potencializadoras dos processos cancerígenos e você tem as proteínas que inibem os processos cancerígenos ou diminuem eles, que é a P53, TSC1 e 2 e por aí vai. Quando você tem o câncer, você tem essas proteínas em vermelho aumentadas e essas proteínas supressoras de tumor diminuídas. Então, qual que é a ideia? A ideia é, para diminuir a sinalização do câncer e tudo que ela causa, a ideia é aumentar os supressores de tumor e diminuir essas moléculas em vermelho, que é as moléculas oncogênicas. Então, o que acontece aqui? O mTORC1 no câncer, ele vai fazer a ativação e a transcrição de proteínas que ele faz normal, certo? Só que, ao contrário da célula normal, aqui a célula ela quer se proliferar, né? Ela quer crescer para poder, porque é uma célula cancerígena, sem limites. Então aqui no caso, você teria a biogênese de ribossomal, certo? Relacionado com a síntese proteica. Você teria também o processo de antiapoptose, porque a célula tumoral ela não quer que você faça um processo de apoptose nela, ou seja, morte celular. Ela quer sobreviver para ela poder se proliferar. Então, o processo de antiapoptose ele é ativado para a célula poder sobreviver. O processo de metástase também, né, porque aonde o câncer, a célula cancerígena for formada, ela quer crescer, ela quer ir para outros tecidos para poder se proliferar lá também. Você tem o processo de angiogênese, que é a formação de novos capilares, justamente para esse oxigênio ele poder nutrir as células cancerígenas e elas continuarem agindo, mesmo que elas continuarem agindo para poder crescer. Você tem o processo da glicólise, porque a célula precisa de energia, muito ATP, né? A célula cancerígena, ela precisa de muito ATP para ela poder continuar fazendo as funções fisiológicas que ela quer fazer e crescer também. Você tem o processo de lipogênese. A lipogênese ela é muito expressa na célula do câncer porque ela quer fazer membrana plasmática para fazer novas células cancerígenas e para continuar crescendo, porque a membrana das nossas células é feita de lipídios, né, a bicamada lipídica. Então ela precisa fazer a lipogênese tanto para fazer membrana quanto para fazer lipídios em si, né, triglicerídeos. Você tem a via das pentoses, nucleotídeos, né, para fazer os nucleotídeos, justamente para fazer o material que é o DNA, o RNA das células cancerígenas, para elas continuarem fazendo o processo de transcrição e tradução e continuarem fazendo novas proteínas por processo de crescimento. Você tem a inibição da autofagia e o estresse ao DNA. Igual eu mostrei aqui, por exemplo, o processo de antiapoptose, a autofagia é relacionado com a apoptose. Então, se você diminuir a autofagia, você também diminui o processo de apoptose. E aí você tem, por exemplo, o AKT, que ele é uma proteína que aumentada no câncer. Ele está aqui diminuindo a função do foxo, que é um fator de crescimento que eu falei lá atrás relacionado com atrofia muscular, aumento de antioxidantes, etc. Então o foxo ele fica inativo e ele não consegue fazer as funções fisiológicas dele, que seria a apoptose, inibição do ciclo celular e etc. Então no câncer, o que acontece? No câncer você tem todos esses processos metabólicos ocorrendo para aumentar a quantidade de células tumorais, para aumentar a quantidade de células malignas e continuar se proliferando. Então qual que é a ideia? A ideia é diminuir todos esses processos metabólicos. E aí você faz o que? Você tenta reverter isso aumentando proteínas supressores do tumor.
aqui de forma simples, explicando para vocês como que ocorre, né, a inibição do emitor. Aqui você tem uma célula normal, né, ativação do emitor, etc. Aqui você tem os rapalogos, né, que é os análogos de rapamicina, inibindo o emitor C1. Então o que acontece? Acontece que se você aumenta a rapamicina, ela vai inibir o emitor C1, diminuir todo o efeito anabólico dela e os genes relacionados com o câncer, justamente para aumentar o catabolismo celular e fazer com que haja uma diminuição da proliferação celular. Você tem também inibidores de emitor quinase, que inibem tanto o emitor C1 quanto o emitor C2, e essa inibição do emitor C1 e do emitor C2 vai culminar na diminuição da ativação dos genes relacionados ao câncer. E você tem também inibidores dual, que é inibidor tanto de emitor quanto de PI3K, certo? Resumindo tudo isso, esses medicamentos podem ser usados em conjuntos, mas qual que é a função deles? A função deles é inibir o emitor e diminuir a proliferação das células cancerígenas, certo? É uma das formas de tratamento do câncer. Lógico que tem que ser utilizado em conjunto com outros tipos de abordagens metabólicas para poder diminuir, porque o câncer é muito complexo, ele não é tão simples assim. Mas eu quis trazer alguma coisa para vocês sobre o emitor e câncer para não ficar tão para vocês terem alguma informação que o emitor ele não é só relacionado com a síntese proteica ou hipertrofia, tem muitas outras funções dele dentro da célula. Você tem também o emitor no seu cérebro, certo? Você tem o emitor no seu cérebro. O que ele faz lá no seu cérebro? No seu cérebro é importante você ter a ativação do emitor para várias funções fisiológicas. Aqui você tem, por exemplo, neurotransmissores, fatores de crescimento, você tem despolarização da célula, por exemplo, pela ativação do glutamato. Mas resumindo toda essa sinalização metabólica, o emitor ele vai aumentar essa proteína chamada CRAB. Ele vai fosforilar ela e vai fazer com que ela vá lá no seu núcleo para fazer um processo de transcrição e tradução de proteínas. E essas proteínas é responsável por quê? O CRAB ele é um gene que ele vai transcrever, por exemplo, memória a longo prazo. Ele aumenta a sua memória a longo prazo, então faz você lembrar das coisas e compactar informação dentro do seu cérebro. Ele é responsável também pelas funções de neurotransmissores, como dopamina, serotonina, que vai potencializar o que? A dopamina é um neurotransmissor muito importante para a sua motivação do seu dia a dia, é muito importante para a sua felicidade, e a serotonina também. Então, você aumentando o emitor, ou você deixando o emitor sendo ativo, você aumenta essa proteína e ela vai fazer a transcrição e tradução de todos esses processos metabólicos. Então, a falta de emitor pode ser muito, tanto quanto o excesso, quanto a falta de emitor, pode ser muito prejudicial ao seu sistema nervoso central. Então, é interessante ter esse equilíbrio entre a ativação e a inibição do emitor. Falando aqui para vocês, imagina que vocês têm aqui uma célula, certo? E ela tem baixa quantidade de aminoácido e baixa quantidade de fator de crescimento. Se você não tem aminoácidos, não tem fatores de crescimento, você não tem a ativação do emitor, certo? O emitor fica inativo e os processos metabólicos relacionados a eles vão ser diminuídos. Vamos supor que você tenha fatores de crescimento e não tem aminoácidos. Você vai ter uma ativação parcial do emitor e não total. Porque lembrem que eu falei para vocês, você precisa de uma interação metabólica, precisa de vários tipos de sinalização para poder aumentar o emitor, certo? Imagina que nessa outra célula você tem aminoácidos, mas você não tem fatores de crescimento. E o que vai acontecer? Se você tem aminoácidos, não tem fatores de crescimento, você tem a translocação do emitor para os lisossomos, está vendo aqui
Na tela anterior ele não estava, ele estava disperso no citoplasma. Aqui ele está no lisossomos, mas não há ativação, não tem como ele interagir com a proteína Rab, porque essa proteína ela é ativada por fatores de crescimento. Então, mais uma vez, só uma via metabólica não faz ativação de mTOR-C1. Não tem como. Não tem como haver ativação completa de mTOR-C1. Aqui, onde você tem numa célula com mais aminoácidos e fatores de crescimento, você já tem uma ativação do mTOR-C1. Por quê? Porque o fator de crescimento ele vai fazer com que a proteína que o mTOR precisa interagir esteja ativa e vai fazer com que o mTOR saia do citoplasma e vai para os lisossomos para interagir com essa proteína. Aqui nesse quadro você tem um aminoácidos e fatores de crescimento em abundância. Aí sim você teria uma completa ativação de mTOR-C1, certo? E uma eficiência nessa via de sinalização. E aqui o que acontece? Você tem baixos aminoácidos dentro da célula, mas você tem uma expressão muito grande de fatores de crescimento, certo? Isso aqui pode ocorrer, por exemplo, em distúrbios metabólicos, onde você está, mesmo em restrição calórica, você tem uma expressão do mTOR-C1 justamente pelo aumento de fatores de crescimento de sinalizações intracelulares. O que eu posso falar desses resumos para vocês? Falando um pouco, né, da parte da dieta, por exemplo, e do treinamento, se você tem uma dieta com bastante aminoácidos, mas você não tem um treinamento tão grande, tão intenso para gerar uma sinalização dos fatores de crescimento, como IGF-1, insulina, com eficiência, você não vai ter ativação total do mTOR-C1. Agora, quando você tem uma ativação de mTOR-C1, você tem bastante treino, vamos supor, você treinou bastante, tem um volume e uma intensidade de treino bacana, e um volume de nutrientes que consiga fazer a ativação de mTOR-C1, aí sim você vai ter todos os processos metabólicos relacionados à hipertrofia do mTOR-C1. Por quê? Porque você ativou ele de todas as formas possíveis. Então não adianta você olhar só para a dieta ou olhar só para o treinamento. Não adianta fazer uma dieta ruim e um treinamento bom, ou fazer uma dieta boa e um treino ruim. Você precisa dos dois em conjunto para fazer uma ativação de mTOR-C1 e para gerar hipertrofia, certo? E aqui essa imagem que eu vou trazer para vocês verem como é complexo o mTOR-C1. Ele não é simples, né? É muito mais complexo do que eu tentei explicar para vocês ali atrás. É muitas vias de sinalização, é muita ativação, é muita coisa envolvida na célula para ativação de mTOR-C1 e a inibição de mTOR-C1. Então, eu tentei trazer uma abordagem um pouco mais simples para vocês. Às vezes pode ter ficado confuso, mas as dúvidas eu tiro nesse vídeo, ou se vocês perguntarem para mim no meu Facebook, eu tiro para vocês. E até a próxima. Tamo junto.